São 7h33 em Moçambique. Estamos no segundo bloco do Manhã Noticiosa na Mídia Mais TV e agora passamos a ocupar também o espaço Mata Bicho da Rádio Mais na frequência de 94.1 FM. A nossa sugestão para hoje é falar da situação hidrológica do país, os desafios da gestão dos recursos hídricos num período com uma atividade ciclónica, passa a redundância, cada vez mais ativa e também com chuvas cada vez mais fortes. O nosso convidado é o Dr. Agostinho Vilanculos, a quem dou as boas-vindas. Seja bem-vindo à família Mídia Mais, é a primeira vez que vem neste ano de 2021. Muito obrigado, é um prazer sempre estar aqui nesta televisão. Dr. Agostinho Vilanculos, as chuvas têm sido cada vez mais fortes no país. Tivemos alguns sinais já no finalzinho do mês de janeiro, mas antes, em dezembro, tivemos a tempestade Xalane e depois passamos para o ciclone Luís. Que impactos isto teve para a situação hidrológica do país, sobretudo no que toca à gestão das nossas bacias? Muito obrigado mais uma vez e agradecer a TV Mais neste momento pela esta oportunidade que nos concede para falarmos um pouco da situação hidrológica nacional. E talvez antes disso mesmo começar por dizer que neste momento temos cerca de 5 bacias hidrográficas que estão em alerta. E temos o Maputo em Madubula, depois temos o Incomate em Ressane Gracia, Magude, e depois temos o Lipompo na Zona Sul, que também superou o alerta em Choco, esse Cacata, assim como em Cumbumone. Na Zona Centro temos as bacias do Zambeze, que neste momento está em carga o Zambeze, vale a pena refletir isto. Isto por quê? Porque a HCB foi forçada a ter que efetuar algumas descargas na ordem de cerca de 3.000 metros cúbicos por segundo. Está a chover bastante na bacia do Zambeze, tanto a Jusante, assim como nos países vizinhos já montantes. Então o caudal que está a fluir a barragem neste momento de Cauarabaça é alto e vai criar o volume de encaixe, uma vez que ainda estamos no período da época chuvosa. Até março. Ainda assim, termina em março. E naquela região muitas das vezes vai, porque o Zambeze nasce na zona quase equatorial e na zona equatorial chove quase todos os dias. E a chuva tende a puxar até os meses de abril e maio. Então, ainda está no meio da época chuvosa, para o caso da bacia do Zambeze. Então, era preciso efetuar essas descargas. E aqui aproveitar apelo à população que vive nas zonas baixas, sobretudo o distrito de Caia, Mutarara e Maromeu, para a tomada de medidas de precaução, porque o Zambeze está com volumes altos. E depois temos a bacia do Buzi, na região, aliás, o Eupungue, na região centro, que neste momento é Mafambice também, está acima do alerta, e esta região específica de Mafambice, esperamos que essa situação vai prevalecer por muito tempo. Isto porque, por causa mais ou menos do efeito da maré, Mafambice é uma zona baixa e tem influência da maré. Quando a maré é alta, dificilmente a água se escoa para o mar. E esta situação tem sido recorrente. E talvez aqui vale a pena analisar também um pouco mais, vermos o que é que agrava o efeito das inundações nas bacias da região centro, sobretudo Buzi e Pungo. Essas bacias são de regime quase constante, sinal de que escoam água em quase todo o período do ano, diferentemente das outras bacias que têm regime periódico. Essas são de regime constante. E depois não são infraestruturadas. E são quase 90% moçambicanas, sinal de que todo o escoamento que é gerado pelas essas duas bacias drena para o território moçambicano. É produzido e é drenado dentro do território moçambicano. Tem cerca de 10% que é a montante, basicamente, que é no Zimbábue, porque fizemos, como chama, a gestão ou a compartilha dessas duas bacias com o Zimbábue, mas o Zimbábue tem uma área muito pequena, em termos daquilo que é a área de geração de escoamento, e também não tem barragens de grande dimensão. O Pungue, por exemplo, nós só temos a barragem do Muda, que é uma barragem muito pequena, de menos de 100 milhões de metros cúbicos armazenados. É preciso infraestruturar, temos que colocar lá diques, é preciso construir barragens. Se formos a ver o Buzi tem uma barragem, mas num dos leitos, aliás, num dos afluentes, porque é uma bacia em formato de um V, temos o Revobo e o Lucite. E no Lucite nós não temos uma infraestrutura de regulação, sinal de que drena naturalmente. E depois, quando chega já no distrito de Buzi, onde já é uma planície de inundação, também lá não temos diques. Neste momento nós melhoramos muito aquilo que se chama de aviso de cheias, mas enquanto não tiver infraestrutura, a gestão de cheia, em condições normais tem que usar métodos integrados, que são métodos estruturais e não estruturais. Se falamos de métodos não estruturais, estamos a falar do sistema de aviso de cheia. É o que nós estamos a fazer neste momento, e estamos a fazer bem, e na nossa ótica, se nós formos a ver,
Por exemplo, o nível de aviso que havia nos anos passados. E esses últimos anos melhoramos bastante. Nós instalamos uma unidade específica que vela desses assuntos. E se formos a ver o que aconteceu agora na passagem de Chalane, o BUS foi-se evacuando a população muito mais cedo, 6 dias de antecedência, o que não acontecia anteriormente. E isso contribui bastante para a minimização dos impactos, sobretudo da perda de vidas humanas. Portanto, esta área estamos a fazer. Agora, desafios é parte de infraestruturas. É preciso construir mais infraestrutura. Basicamente, o que eu posso dizer neste momento é por causa de investimento. O país tem desafios que tem e, em termos de financiamento para esta área, são cada vez mais escassos. Se não formos a ver, nós temos o plano, desenvolvemos um plano de desenvolvimento de recursos hídricos com a visão 2040. É a primeira vez na história de Moçambique ter um plano com diretrizes claras, o que é preciso fazer neste contexto de gestão de recursos hídricos e para o desenvolvimento do próprio recurso. E o plano o que é que diz? Diz que é preciso construir cerca de 500 km de dique. E o plano o que é que diz? Diz que é preciso infraestrutura. Temos que construir mais barragens, cerca de 20 barragens. E neste momento nós fizemos mais ou menos para os 5 nesses 20 anos, mas os financiamentos estão a escassear. As 13 que temos, se não me falha a memória, até esta altura não são definitivamente suficientes. Não são suficientes. Isto por quê? Porque a gestão de recursos hídricos em Moçambique tem uma particularidade. Nós temos um nível de armazenamento relativamente bom, comparativamente, por exemplo, com a África do Sul. O nosso nível de armazenamento é aproximadamente quase cerca de 60 mil milhões de metros cúbicos, é a nossa capacidade. E a África do Sul tem 32 mil, mas a nossa topografia, a nossa distribuição geográfica dessas infraestruturas é que deixa a desejar. Porque 90% dessa capacidade toda ela está com a HCB, que tem uma capacidade de mais ou menos cerca de 51 mil milhões de metros cúbicos que pode armazenar. A outra capacidade relativamente boa está na Zona Sul, mas não é muito boa, porque estão só em simples braços e sempre temos um braço que nós conseguimos regular. Estamos a falar de pequenos Libombos, Corumano e Massigico, e essas infraestruturas foram construídas só em um braço. Se formos a ver, por exemplo, Corumano, a infraestrutura está na subbacia do Savo, mas temos o Incomate, que não está infraestruturado. Todo o caudal que vem da África do Sul passa. Ou que está a criar, por exemplo, situações de inundações moderadas neste momento na bacia do Incomate. Porque o Incomate principal está a drenar. Repara que nós fechamos Corumana para reduzir o nível de descargas. Exatamente, para diminuir o nível de descargas e para quê? Para também elevarmos a cota de armazenamento, água que vamos precisar para a estiagem. Mas o Incomate principal, porque não é regulado, neste momento está a drenar volume de acima de 1000 metros cúbicos por segundo. E isso está a criar o impacto que tem. Neste momento temos alguns impactos de inundações. 116 hectares de culturas, por exemplo, foram perdidas. Exatamente. E ainda vem mais uma segunda onda que vai agravar ainda mais esta situação. Como eu estava a dizer, ontem voltou a entrar em alerta o Magude e vai continuar a impactar cada vez mais. E ainda estamos dentro da época chuvosa. Essa situação vai ser recorrente, pelo menos até março. Vamos ter situações de o nível subir, baixar, subir e baixar. Então, é preciso... Só se vai relaxar depois da época chuvosa? Só se vai se relaxar depois da época chuvosa e também no futuro. Como estamos a dizer, estamos a pensar... Num plano 2040. Exatamente, é preciso infraestruturar. E neste momento nós temos o projeto de Momba Major, que é um projeto que o governo prioriza bastante e tem que acontecer para poder, mais ou menos, para além de aliviar situações de cheia, mas também temos questões de seca, para aliviar também pequenos libombos e assegurar aquilo que é o abastecimento de água à cidade de Maputo, assim como Matola e Boane. E isso é uma situação que estamos a priorizar. E também, para além disso, temos a questão de reabilitação do dique da ilha Jusina Machá, que nós estamos a fazer neste momento. Reabilitamos cerca de 1 km, mas precisa mais ou menos qualquer coisa como cerca de 15, 20 km de reabilitar. Isso vai criar alguma segurança para a população da ilha Jusina Machá, que neste momento estão numa situação má e em termos de transitabilidade, assim como a inundação dos seus campos. Se reabilitarmos o dique, vamos melhorar. Repara que no Lipombo, o que é que está a fazer resiliência? Nós, neste momento, estamos a receber volumes muito altos. Pois. Mas como temos os diques, cerca de 60 km que nós reabilitamos há cerca de 4 anos, e também temos uma Singir que fizemos o mesmo, tivemos que ser um bocadinho mais inteligentes, fechar uma Singir e depois no Lipombo principal... A mesma lógica de gestão que houve a nível de Maputo. Exatamente, mas não temos como controlar o caudal, por exemplo, que vem do Lipombo principal. E neste momento também estamos a trabalhar no sentido de que é preciso infraestruturar, regular o Rio Lipombo. Então, estamos a negociar para a construção da barragem do Mapá. A barragem do Mapá é uma barragem relativamente grande, com uma capacidade de cerca de 5 mil milhões de metros cúbicos que pode armazenar e um investimento relativamente elevado, que é cerca de $1 bilhão. E isso é muito.
Mas é preciso fazer isso para criar alguma resiliência no bacia do Limpopo. Se isso não ser feito, então o Limpopo é inseguro para fazer qualquer tipo de investimento. O Limpopo, só para ter uma ideia, tem capacidade de transportar normalmente cerca de 20 mil metros cúbicos por segundo e isso pode destruir. Neste momento estamos a falar de cerca de 5, 6 mil metros cúbicos por segundo e já está a causar alguns impactos. Está em toda a planície de inundação dentro do seu caudal inundado e a transportar. Baixou de acordo, tendo em conta os números que vinham no aviso? Sim, baixou bastante, porque quando chegou começou a se espalhar e entrou em algumas lagoas, foi enchendo. Com 8 mil, baixou para cerca de 5 mil, 6 mil, por aí. E esta é uma situação que é boa, mas também os diques neste momento estão a responder positivamente e se não fosse isso, estaríamos numa situação um pouco má. Mas em cada 10, 5 anos o Limpopo tem a capacidade de voltar a transportar o dobro ou o triplo desses caudais. E qualquer tipo de investimento que é feito, se não se observar para a questão de resiliência, e precisa-se ter muita atenção, porque pode-se perder esse investimento se não se trabalhar na resiliência climática. As chuvas vão continuar a ser muito intensas, cada vez mais, e irregular, distribuído no tempo. Mas em termos de intensidade, elas vão aumentar. Vamos falar daqui a pouco dos investimentos que vão sendo feitos no Limpopo. Para já, vamos olhar ainda para este plano 2020-2040. Os estudos têm também essa capacidade de fazer previsões. Caso não se invista, o que é que teremos sob o ponto de vista de gestão de recursos hídricos até 2040? Uma outra questão é que os investimentos nesta área de gestão de recursos hídricos são bastante altos. Falou da barragem de Mapai, que precisa de pelo menos $1 bilhão para poder criar condições que melhorem a situação hidrológica, pelo menos a nível da província de Gaza. Qual é o custo, sob o ponto de vista geral, para a construção destas 20 barragens necessárias e estas pequenas intervenções que devem acontecer em outras barragens? O custo total que está estimado dentro do plano, incluindo também o desenvolvimento da parte de questão de gestão de informação de recursos hídricos, são cerca de $13 bilhões para fazer isso. E é um custo relativamente elevado, mas não temos escolha. Se você me pergunta qual é a solução, eu diria que Moçambique não tem outra escolha senão investir nisso. Se quiser viver nos próximos 40, 50, ou ter uma resiliência, a tal sustentabilidade que muito se fala. Se não investir nos recursos hídricos, não vamos atingi-la. Primeiro porque vamos perder muitos dos nossos investimentos. Como falava um ambientalista quando eu cheguei aqui, a dizer que a Beira não tem solução. Não tem, de facto, tem que investir. E é preciso fazer um investimento integrado. Para além de soluções cinzentas, que são infraestrutura, estamos a falar dela, também é preciso trazer soluções verdes, que é a questão também de ecossistemas. É preciso olhar para isso. Aquela zona verde criada na cidade da Beira já é um passo? Já é um bom passo, mas também é preciso restaurar os mangás e é preciso criar bacias de retenção, para além dos sistemas de drenagem. Tem que ser projetos integrados, soluções verdes e soluções cinzentas. Só optar só por uma das vias não é suficiente para fazer isso. Outra questão que se calhar eu poderia fazer é que o que seria de Moçambique se, por exemplo, não tivesse tomado a decisão de construir pequenos libombos para abastecimento. Repara que pequenos libombos, Corumana e Chipembe foram projetos depois da independência. São barragens que foram construídas depois. Se não tivessem sido construídos esses, o que seria da cidade de Maputo e Boane? Seria um caos. Houve um relaxamento no investimento nesta área depois deste... Houve um relaxamento, sim, podemos dizer isso, que houve um relaxamento, mas também é que o país estava envolvido. Eu não sou político, não gosto muito de falar da política, mas todo moçambicano sabe quais são as frentes que esse país está a passar. Tem guerras que não acabam, e isso requer também atenção. Tem outro tipo também de problemas que o país tem que resolver, que acabam desviando uma parte da atenção nos investimentos. Mas isso é uma questão que nós não temos como dizer que podemos vencer a resiliência climática se não investir nela. Se não investirmos nela, Moçambique arrisca-se, de facto, a perder uma parte considerável dos investimentos feitos no passado, como é o caso mesmo da cidade da Beira. A cidade da Beira está abaixo do nível médio das águas do mar. É preciso fazer grandes investimentos. Mas não é impossível, porque ela está uma cidade comparada, por exemplo, às cidades holandesas. O que de contrato pode ser feito na cidade da Beira? Então, concordo com o que eu estava a dizer, é preciso construir primeiro valas de drenagem para escoar água. E não é suficiente valas de drenagem para escoar água, mas também é preciso ali. Por quê? Porque o que acontece normalmente, como estava a dizer, está abaixo do nível médio das águas do mar. Quando chove, a cidade da Beira está localizada numa bacia que nós chamamos de savana. Aqueles cursos de água, quando tentam ir para o mar, não conseguem dar a entrada. Por quê? Porque o nível do mar é alto. E, consequentemente, acaba inundando, mesmo tendo valas de drenagem. Então, a solução adicional, tem já vala de drenagem, depois é preciso colocar lá uma estação de bombagem. Em caso da maré estiver cheio, para diminuir o tempo de residência da água inundar, que pode depois inundar as construções,
é preciso bombar aquela água. Uma estação, estou a falar de uma estação industrial, que tem os seus custos, mas é preciso. É assim como a maior parte das cidades holandesas vivem. Em vez de escoar a água, porque é difícil escoar, porque o nível topográfico, a diferença entre o nível do mar e o nível do território é igual, então está em equilíbrio em termos de água salgada e água doce. E normalmente a água doce, como tem menor densidade, fica por cima, e a água salgada fica por baixo e acaba inundando. Então é preciso fazer, é preciso bombar. Essa água pode ir ao mar via bomba. Vamos bombar, o que vai dar de benefício? Isso vai dar benefício que a água reside pouco tempo. Então, podemos retirar a população, mas o tempo de residência dessa população nos centros de acomodação transitória é curto. Devolve-se porque é preciso conviver. Este fenômeno não vai terminar, nem vai acabar. Repara, as cheias também são benéficas, não precisamos completamente... Maldizer completamente. Exatamente. Se formos a falar agora o que estava acontecendo, nós estávamos numa situação muito ruim, por exemplo, para a bacia do Umbiluz, os pequenos do Bom. Agora já estamos com um nível de investimento relativamente razoável, cerca de 40% a 45%. Estamos com cerca de 160 milhões de metros cúbicos, quase. Estamos a atender para metade, mas isso só fizemos em uma semana. Na última semana... para alguns meses. Exatamente. Senão a cheia também é boa, traz paz, porque já estávamos numa situação de conflitos que não sabíamos muito bem o que vai acontecer. E nos trouxe paz. Então, a cheia é boa. Também traz nutrientes. Se formos a ver, por exemplo, no Buzo e no Punco, vai se produzir. Porque a cheia traz consigo nutrientes e faz parte do ciclo hidrológico. E também a água tem que residir em algum momento. É por isso que estamos a beira. Tem que construir algumas bacias de retenção para aquela água infiltrar e recarregar as águas subterrâneas. A Direção Nacional de Recursos Hídricos já foi consultada para trazer soluções para a beira? Infelizmente, nós estamos com um problema que eu acho que, se calhar, estão a nos assistir ou nos ouvir através da rádio. Os municípios têm uma forma de trabalhar que é um bocadinho, que eu não sei muito bem justa, porque de facto essas soluções nós temos, mas os municípios, na verdade... É preciso que alguém se predisponha para ouvir. Exatamente. Eu acho que os municípios deviam fazer o uso da capacidade que nós temos de desenvolvimento neste momento para poder lhes aconselhar. Seria muito bom, mas infelizmente isso não é feito. Repara uma outra medida de resiliência que nós estamos a tentar insistir, sempre falando para os municípios, é a questão de construção de caleiras, sistema de recolha de águas pluviais. Também é extremamente importante para o combate à seca. E outra barreira que vocês encontram é a construção desordenada. A construção desordenada, porque o município também aqui tem um problema de não consultar muito bem para a gente lhes dar a hidrografia daquilo que é a circulação das linhas de água. E isso devia. E não só, a questão do parcelamento também. Fala-se muito hoje em dia de reassentamento, parcelamento de novos bairros. O tipo de parcelamento que está sendo feito é correto. Repare que nós fazemos perpendicularidade. O que ocorre é que basta encontrar uma zona alta, as pessoas são deixadas lá. Mas não é segurança. Estás a criar uma outra insegurança. Estás a transferir um problema que você, se calhar, devia conviver com ele para um local que estava estável e depois estás a criar desequilíbrio. Grandes pressões. Sim, porque o parcelamento que é feito é perpendicular, não se respeita o que nós chamamos de curva de nível. Curva de nível é curva que liga topografia de igual números. Se nós não respeitamos, cortamos as curvas de níveis, porque alguns locais é preciso fazer parcelamento circular, por quê? Porque a água perde energia cinética e automaticamente perde energia potencial, à medida que vai fazendo curvaturas. E isso é bom, não vai te criar erosão, vai te criar resiliência e a água não vai ter muito poder de destruição. Vai caminhar suavemente e é preciso respeitar o seu caminho. A água, quando circula, vai perdendo força. Vai perdendo força e não vai ter nenhum poder de destruição e é preciso dar o seu espaço. Onde é linha de água, não se pode fazer parcelamento. É preciso priorizar que a água tem que... E essas são novas abordagens de gestão. Pois tem duas medidas agora. Desce em linha reta, com o espaço aberto, vai ganhar mais velocidade. Exatamente, ganha mais velocidade e vai erudir, vai destruir. E há duas linhas modernas de gestão da resiliência climática. Uma é delas, que os ingleses agora falam muito, building to last, construir para valer, para sempre. É preciso observar, o Moçambique tem que rever isso, porque neste momento não é isso que está sendo feito, para ser honesto. Estamos a construir para a sobrevivência e estamos a perder muito dinheiro. Por quê? Porque nós estamos a observar os padrões das mudanças climáticas. Não incluímos mudanças climáticas nas nossas planificações. Apesar de termos escrito nos planos. Mas é muito urgente isso tem que ser verificado, porque não tem alternativa. A outra é essa, dar espaço à água. Nós temos que dar espaço. Se nós temos construções, temos os bairros de Mafalala, não sei, bairro... É preciso redimensionar. Mafalala é suburbano. Temos Costa de Sol, que é um bairro urbano, numa zona que não é propensa para a habitação. Exatamente. Até porque pode-se viver. O que está em causa aqui não é se vives ou não vives. É como se vive. É como se vive. Porque pode estar numa zona alta, que nem Kobe, está com cotas altas,
Mas Kobe foi mal urbanizado. Pois. Os assentamentos que estão lá não fazem sentido. Pois. O bairro 15, no desvio do Kobe, se for a ver, é uma coisa engraçada que aconteceu naquela zona que eu sempre olhei, mas por quê? Repara, ali tinha barracas, não sei se são barracas, mas sim, são barracas que vendiam materiais de construção, não sei quanto. Aquela gente foi tirada dali, porque é uma linha de água. Aquilo é um afluente do Infulene que passa dali. Tudo bem, eu até achei boa a ideia do município, mas depois estão a construir ali supermercados. Grandes obras. E essas obras já estão a criar. Estão ali, estão a criar. No dia que choveu muito sério aqui no Maputo, como choveu na Sazonanda, 300 milímetros, aquilo vai ser um caos. Aqueles outros bairros que estão a jusante, sinceramente eu não sei o que vai acontecer. E isso vai acontecer, como eu estava a dizer, que a chuva é intensa em curto espaço de tempo. Repara, por exemplo, outubro, novembro e dezembro não choveu na região sul, choveu muito pouco, cerca de 100 milímetros, dos 240 que é a média. E em janeiro conseguiu chover na Suazilândia, alguns locais 300, e na África do Sul 400 milímetros, que é a precipitação média de todo janeiro, fevereiro e março. Quase choveu, metade é um dia. Chuvosa. A metade da época chuvosa choveu um dia. Isso vai acontecer sempre, qualquer corrente. Então, o que vai acontecer com aquelas infraestruturas? E o que vai acontecer com a população menos desfavorecida que vive a jusante? Automaticamente, estamos a criar uma bomba atômica que vai arrebentar e vai destruir. Até já pode causar mortes nessa situação. Mas é uma situação que o município está a ver ali. Nós não temos... E tem autoridade aqui, mas temos a direção que pode aconselhar os municípios para fazer isso. E nós estamos abertos para poder lhes aconselhar, para melhor poderem proceder. Repara também, só quero dar um reparo aqui, nós tivemos uma coisa caracata, que se calhar vale a pena falar, é o município de Quelimane. Nós, no início da época chuvosa, fizemos as previsões sazonais, hidrológicas, em termos daquilo que é inundações urbanas. E nós escrevemos uma carta para o município de Quelimane, nós estamos a pedir uma base de dados da divisão do município. Para sabermos Será que tem? Eles têm, até responderam que tinha, e nós pedimos, estamos a pedir essa base de dados, queremos fazer isso aí. Disseram que não, nós não podemos dar. Ok, tá bom, nós estamos a dar, nós arranjamos outras formas de poder e providenciamos a informação para eles. A uma dada altura, eles quando têm dificuldade, quando depois escrevem para nós, não, vem ajudar a fazer. Não é assim, é preciso colaborar, porque nós não temos nenhuma intenção. Nós estamos aqui para produzir informação de interesse público, é para o público, é para ajudar no processo de gestão e ajudar no processo de organização deste país. Esse aqui é o nosso principal mandato. Pois, 13 bilhões de meticais para rever a situação hidrológica do país. Quanto é que já conseguimos até aqui, se é que conseguimos algum? Nós, neste momento, para ser honesto, ainda não temos grandes valores, mas estou a dizer que, neste momento, estamos com negociações relativamente avançadas, mas esta é uma matéria que depois podemos tratar no outro fórum e Sua Excelência o Ministro, pessoalmente, das Obras Públicas, está a tratar esse assunto que é a barragem de Mapai, aliás, não de Mapai, do Maomba Manjor, e neste momento nós estamos a negociar com um parceiro e para a mobilização de algum financiamento para a construção de cerca de 5 barragens, isso na província de Nampula e na província de Zambésia. Repara, a província de Nampula nos preocupa bastante. É a província que mais população tem e que menos água tem. Tem menos água tem. Repara que a demanda anual de Nampula é cerca de 24 milhões de metros cúbicos e só tem uma barragem de 4 milhões, senão que 6 vezes menor. E isso preocupa-nos bastante. E não está a chover, neste momento, a província de Nampula está a chover muito pouco. Estamos com o nível de armazenamento de cerca de 45%. Que é um caudal, que mais ou menos já armazenado, é um volume armazenado de quase 2 milhões. Isso não nos deixa sossegado. É uma preocupação enorme, mas estamos numa fase muito adiantada para poder mobilizar, para construir uma barragem no Monap e no Melul para reforçar o abastecimento. Essas são as prioridades? Essas são prioridades máximas, mas também temos outras prioridades, que é Megaruma para Cabo Delgado. Cabo Delgado é abastecida com água subterrânea neste momento. Também preciso integrar essas soluções. Pois. Água superficial, água subterrânea. Água subterrânea é resiliente por excelência. E estamos a mobilizar também financiamento numa parceria pública-privada para poder viabilizar esta barragem. Para além disso, temos uma PAI também, que está no Lipompo, que nós já lançamos o concurso para a parceria pública-privada. Está num processo de avaliação neste momento, depois vamos ver o que é que vai dar. Estamos a mobilizar algum financiamento, não temos o dinheiro que podemos dizer que, ok, neste momento temos tanto, mas há ações que já estão em curso que visam a materializar. No BUS e no SAV, neste momento, nós lançamos um estudo que está a decorrer já para estudos e elaboração dos projetos executivos para a construção de diques do SAV e do BUS. Isto vai minimizar muito os impactos. Não é suficiente ter o dique no SAV, nós também estamos a pensar que é preciso construir a barragem de Massanger.
mas é uma barragem grande, se calhar não é viável, porque os investimentos no SAV não são grande coisa. E também aqui estamos a negociar com o Zimbábue, estamos com algum impasse que vale a pena. O SAV também aqui. tem alguns períodos secos que até cria dificuldades para a irrigação das culturas para a província de Gaza, mais a norte, para a província de Manica também. Exatamente. Isto porque nós não temos uma bacia de retenção ali e é a base hídrica do Zimbábue. O Zimbábue tem cerca de 40 infraestruturas, está a regularizar e neste momento nós estamos a avançar para o acordo do SAV com o Zimbábue. Temos algum impasse que vale a pena se tornar, se calhar podemos receber algumas contribuições também. Repara o que está a acontecer. 12 estudos foram efetuados e desses estudos, um deles mostrava que a capacidade de produção da bacia são cerca de 7 mil milhões de metros cúbicos ano. E o Zimbábue, num dos estudos, ele dizia que já está a comprometer cerca de 6,5 milhões, sinal de que restavam só 500 para questões de Moçambique. 500 mil metros cúbicos. Sim, e isso é tão pouco, que não chega para viabilizar nenhum investimento na parte moçambicana e na época seca e numa época média. Só tem já água no tempo de seca, é o que o Zimbábue está a dizer. Nós temos que não, porque o outro estudo depois dizer que não, o Zimbábue não está a comprometer isso agora, está a fazer o quê? Está a comprometer cerca de 2 mil, sinal de que tem 4 mil milhões que pode, exatamente, que pode também fazer. Só que o Zimbábue o que é que diz? Diz que não, é que um dos estudos está a usar a água que é alocada atualmente e o outro está a usar os dados das alocações que ainda podem ser feitas. As pessoas uma dimensão mais futurística. Não, mas o futuro, normalmente, nas negociações, é colocado nos negócios do futuro. Só que ele está a dizer que são pessoas que já têm licença para o uso da água, mas não estão a usar neste momento. E Moçambique está a dizer que não, nós temos que usar esses que não estão a usar neste momento para avançarmos para o acordo. Temos que colocar para o futuro, como bem estava a dizer. Não podemos colocar, saímos de uma figura de que eles já comprometeram, porque isso compromete o futuro. Significa o quê? Significa que você não pode reclamar nenhum caudal para o Zimbábue na época seca nem na época média. E complica o presente também. E complica, se o país quiser investir, de facto, na bacia do SAV, como está a acontecer, por exemplo, com o sistema de regadio que está lá, que normalmente já quase foi abandonado, não está a irrigar, por quê? Porque não tem essa garantia. E o Zimbábue insiste nisso e nós estamos a negociar. O que é que nós dissemos? Mobilizamos um financiamento com um parceiro, com a Embaixada da Holanda, que vai financiar esse estudo, para revermos os 2 estudos, para encontrar um meio termo, só assim que podemos avançar para a assinatura. Caso contrário, é uma situação difícil. Significaria o quê? Significa que nós temos que hipotecar o futuro do país para as gerações futuras. Então, estamos um pouco cautelosos, é por isso que este acordo está a demorar a ser assinado e se calhar vale a pena também lançar o debate público para o cidadão entender o que está sendo feito, porque isto não é segredo nenhum, e também se calhar podemos ter um aconselhamento melhor. Usando essa ponte e também para o cidadão poder entender o que é que acontece. Sempre quando estamos na época chuvosa, depois estamos em situação de inundações, bem disse aqui o Dr. Agostinho Vilanculos, que temos pelo menos 5 bacias hidrográficas do país em situação de alerta. Posso tentar nomear Limpopo, Pungue, Buze, há também Incomate e, se não estou em erro, Maputo. Obrigado pelo apoio no raciocínio. O que é que acontece, afinal, com os outros países? Que acordos há para estas descargas que têm vindo? Porque a justificação que nos é apresentada é essa, é que não chove tanto assim em Maputo, mas as inundações são criadas na dimensão que são criadas por causa das águas que vêm do Zimbábue e da África do Sul. Okay. Uma questão muito lógica e se calhar vale a pena mesmo detalhar um pouquinho só para situar os nossos telespectadores. Porque parece que estamos numa posição de fragilidade para só receber água e criar a devastação que há. E aparentemente estamos. É a questão que nos coloca muitas das vezes quando vamos numa situação de negociação. Que perguntam, mas vocês querem água para quê? Vocês deixam a água agora, então deixar a água, passa, depois vem aqui. Mas ok, tá bom, é outro contexto. Então, normalmente nós temos acordo com a África do Sul, temos um acordo chamado Eco-Maputo Agreement, que é a gestão de Maputo em Comate, que é onde se ditam as regras. Temos definido, por exemplo, o caudal mínimo que deve passar no tempo de estiagem. Porque normalmente os acordos têm 2 partes importantes. A primeira parte é de avaliar o que é que existe e como é que nós temos que partilhar em termos do recurso em si. Quando é que deve vir para Moçambique? Em função dos investimentos que eu tenho hoje e em função dos investimentos que eu vou fazer no futuro. E depois tem a questão já de gestão de shares. Na gestão de shares, basicamente não se pode fazer grandes coisas, senão troca de informação. Porque a água, quando está em excesso, ninguém consegue assegurar. Não há que dizer que abriu comporta. A maior parte das comportas que tem nos países vizinhos é de descarga por superfície, normalmente.
Encheu a barragem, a água passa por cima. Não é como os nossos descarregadores, que nós usamos o sistema português, eles usam muito o sistema inglês. O sistema inglês é normalmente spillway, quer dizer, o descarregador é livre. Quando atinge a cota máxima, automaticamente a água vai passando. E também temos acordo do Lipompo, que nós falamos, é LIMICON, neste momento de estabelecimento de uma instituição regional para nos ajudar a gerir. E esse acordo também visa isso, mostrar que infraestrutura nós temos, o que é que nós temos que alocar. Só que aqui já não temos questões de caudal mínimo, é preciso rever para termos caudal mínimos. Temos no Buzi e no Pungo, nos facilitou também, nos últimos 5 anos, conseguimos assinar esses dois acordos. Não foi fácil, porque, como eu estava a dizer, o Zimbábue não tem grandes investimentos nessas duas bacias, é quase inteiramente... Parece um interlocutor mais difícil. Eu sabe, sim, no momento não sabe, porque eles, a economia, como eu estava a dizer, a economia agrária do Zimbábue está centrada na bacia do Save. É a bacia que com o maior território que eles têm e é a área agrícola do Zimbábue. E aqui as negociações estão sendo cada vez mais difíceis. No Zambézio também temos a ZAMCOM e aqui estamos muito bem. E depois temos as comissões conjuntas de gestão da Malawi e Tanzânia, que são fóruns onde nós sentamos, discutimos os assuntos relativos à gestão de recursos hídricos. Agora, a situação que acontece é essa. Muitas das vezes parecemos que vamos lá em uma situação de desvantagem. É um país ajusante e, como sendo um país ajusante, é preciso, em vez de estar toda hora, temos que também criar a nossa resiliência. Pois, a água que passa, se pudéssemos conservar, não precisávamos pedir no período de estiagem. Exatamente. Estaremos numa situação de win-win situation, que você está, quer dizer, íamos sempre fazer a questão do caudal mínimo, mas é preciso respeitar. Respeitar, porque muitas das vezes o que nós temos, por exemplo, o acordo do Ecomaputo tem alguma lacuna aqui, porque está escrito lá que é Progress Implementation, não foi o Maputo Agreement, que está em progresso. E depois, em algum momento... Implementação progressiva. Exatamente, implementação progressiva. Então, o que é que acontece? É que, num primeiro acordo que se assinou antes deste progresso, nós tínhamos definido qualquer coisa como 1,6 metros cúbicos por segundo, que era o caudal mínimo. Depois, já acrescentamos, negociamos até 2,8 no esse programa. E a África do Sul, quando está numa situação de estiagem muito apertada, ele diz que não, o acordo ainda está em progressão. Ainda não foi definida a data exata. Pode haver uma outra revisão. Exatamente, porque tem que ter uma data e alguém tem que dar um comando. Quer dizer, foram alguns erros, é por isso que estamos a cautelar no SAF, erros desta natureza. Porque muitas das vezes é difícil negociar os 2,8 e a África do Sul diz, não, eu vou dar 1,6, que é aquele acordo que é válido. Porque este ainda está em progresso. Então, vocês têm que nos dizer, quer dizer, é uma manobra que existe aqui, porque houve uma fragilidade na altura da elaboração do acordo. E é preciso rever isto. Mas os acordos são bem, fazem parte daquilo que é o protocolo da SADC, que Moçambique ratificou em 2000, e que os países têm que cooperar para o bem, para a gestão, porque os recursos hídricos não têm fronteiras administrativas, são geridas como a bacia como toda, e depois tem conceitos de que todo mundo vive ajusando. Vivemos ajusando nós como país, mas a África do Sul também tem povos que vivem ajusando da própria bacia, que é preciso sempre também tem que dar garantia. Ao dar garantia a esses povos, nós também acabamos nos beneficiando. E isso nós estamos a fazer muito bem. E agora também temos um financiamento com um parceiro, que é a Embaixada da Holanda. Nós temos que agradecer muito, estão nos a apoiar bastante os holandeses nesta área para rever o acordo do Umbiluzi. Mas para rever o acordo do Umbiluzi, tem que fazer estudos primeiro, como estava a dizer aqui, é preciso avaliar o que é que tem, porque a bacia do Umbiluzi baixou bastante de produção. Baixou por duas razões. Primeiro, pode estar relacionado também com o clima, mas também o uso da terra, atividades humanas. Se for a ver, por exemplo, o Umbiluzi, tem uma parte maior, que é a parte tipicamente moçambicana, que é a subbacia do Movene. E na subbacia do Movene, o que está acontecendo neste momento, devido à exploração de inertes, a tal pedra para a construção, está-se a destruir as montanhas. E aquelas montanhas estão a ficar carecas, e nós sabemos que as chuvas orográficas normalmente formam-se as nuvens nos cumes ou nos pontos mais altos das montanhas, e neste momento não está a acontecer. Repara que com essa chuva que caiu aqui em Moçambique, o Movene não chegou a reforçar, porque nós pensávamos que íamos usar a mesma estratégia que íamos usar com as outras barragens, fechar completamente Pequenos Lubombo para incrementar o nível de armazenamento e abastecermos a cidade de Maputo com o Movene. O Movene não está a drenar, não drena o Movene por quê? Porque está partido, está-se a partir. Se você for a ver agora, o Movene dá pena. E nós já fizemos um levantamento, estamos a ficar sem parede, estamos a ficar sem ninho, entre aspas. Então os pássaros não têm como reproduzir. Os rios nascem nas montanhas, se nós destruímos montanhas,
não houve consulta e nós, neste momento, estamos a fazer o que nós fizemos um relatório de diagnóstico, de avaliação, notificamos o Ministério de Recursos Minerais e Energia, notificamos a Agricultura, estamos a trabalhar com eles, mas ainda há resiliência aqui em termos de entender que, de facto, estamos a perigar. A única fonte segura, neste momento, que temos para a cidade de Maputo, ela está a tender a desaparecer. Para além disso, ali mesmo no Movente, nós temos um local propício para a construção da barragem, nós chamamos de MSAP normalmente, que é a barragem do Movente, e tem ali uma mineradora que está quase a dar cabo. O que vai acontecer é estar a desestabilizar as encostas e não vai ser propício para a construção de uma barragem. Por quê? Porque a rocha já estará instável e não dá para fazer paredão ali, porque pode colapsar por causa de atividades sísmicas. E isso é uma questão que aproveitamos, as pessoas têm que puxar a consciência. Nós estamos a dizer para não explorar, nós precisamos da pedra para construir, sim, mas é preciso saber e aonde fazer. Esses outros países fazem a mesma coisa, mas tem sítios específicos que é preciso fazer. Não é qualquer sítio que nós temos que fazer essa atividade. Doutor Agostinho Vilanculos, falando desta coisa de investimentos, consulta, recentemente foi lançado o projeto da Zona Econômica Especial do Agronegócio no Limpopo. Limpopo, já tivemos outras conversas, eu lembro que disse-me que é uma das barragens mais vulneráveis do mundo. Como é que olha para investimentos desses num ambiente de completa vulnerabilidade? Os mesmos locais onde as inundações do Limpopo criam dificuldades são os mesmos locais por onde este investimento vai passar numa área de pouco mais de 2.700 km². Muito obrigado. Essa questão que me coloca é um pouco controversa, mas na minha opinião, esta é a minha opinião pessoal, eu não conheço os contornos que estão lá dentro do projeto, do protocolo todo, mas eu quero acreditar que se não tem lá a componente de resiliência climática, se calhar não é uma boa ideia, porque os investimentos podem se perder. Se nós formos a recuar um pouco a 2013, nós tivemos um grande projeto ali no Limpopo, que é de MIA, que já estava a viabilizar a produção de arroz. Eu fiz parte, eu treinei pessoalmente os técnicos que estavam no MIA, na utilização do GPS para o mapeamento de áreas e para poder também fazer sistemas de irrigação. Eu estive lá, eu vi o investimento que foi feito ali, foi bom. E foi perdido em um dia. Em 2013, fechou tudo. E depois também estávamos já a conjeitar. Havia uma empresa também, já não me lembro muito bem, mas estava o nome que estava sediado em Massingir. Eu e alguns estudantes meus da agronomia, eu é que coloquei lá para estarem a trabalhar nessa altura. Parecia tudo bonito. É preciso investir. Agora, eu quero acreditar que nesse projeto tem lá uma componente de resiliência climática, que significa reforçar a gestão dos diques, que significa que também acho que vai viabilizar aquilo que é a construção da barragem do Mapai. Se isso não se viabiliza, esse investimento, eu acho que é um investimento que vai durar pouco. Como eu estava a dizer, que hoje em dia a gestão está a mudar, building to last. Tens de fazer investimentos para sempre. Para a eternidade. Para a eternidade, em bom português. Agora, se nós não temos essas componentes, eu te garanto que é um investimento que se calhar não vai ter retorno. Mas é boa ideia, é bem-vindo, se nós fizermos projetos integrados, porque vai resolver a questão da fome também. Estamos a importar muito arroz. Se calhar não há necessidade de fazer isso, o tomate não há necessidade de fazer isso. Se for bem investido de uma maneira integrada com essas componentes todas, olha, a parte de resiliência climática tem que ter um bom pacote dentro destes projetos. O que é que se adicionaria ao Limpopo para criar um ambiente mais seguro? É o Mapai, construir a barragem do Mapai, e depois tens que também altear, aumentar aquilo que é a altura dos diques. Repare que nossos diques têm agora uma segurança até 8 metros. Que esse é um período de retorno, não estou a dizer que é baixo de 10. Quando nós falamos de período de retorno, é preciso entender. É a capacidade ou é a probabilidade de uma cheia voltar a ocorrer com aqueles valores. Se falamos de 10 anos, está dizendo que em 10 anos, ou 5 em 5 anos, você vai ter aquelas cheias e vais perder o seu investimento em curto ciclo. Então, para nós altearmos, aumentarmos aquilo que é a nossa segurança, significa que se calhar vamos ter diques mais ou menos que resistem a 10 metros de altura. Se você tem um dique que resiste a 10 metros de altura, você pode chamar de classe A. Tem maior probabilidade de período de retorno, senão depois subir para 50 anos. Aí já pode começar a pensar no investimento dessa natureza. Porque está a dizer que o teu investimento vai investir, olha, está seguro, mais ou menos por uma cheia de magnitude de 50 anos, que pode significar, hidrologicamente falando, há um caudal de cerca de 15 mil ou 20 mil metros cúbicos, que o Limpopo não produz de qualquer maneira, esse caudal. Tem que ser na virtude de eventos extremos muito grandes, também que tem probabilidade de retorno grande, que não ocorre sempre. Agora, se você não faz, se você coloca uma PAI, cresce o nível também de segurança, sobe para 100 anos. Então, dá a entender que você pode produzir por uma geração. E isso é muito bom.
Mesmo se acontecer no primeiro ano, a gente entender que aquela chance é a única, é a probabilidade. Não estamos a dizer que há de ocorrer em 100 anos, mas pelo menos uma vez. Então tens muito tempo aqui de manobra de fazer um investimento seguro, que é o tal Benefit Last, e você vai viver. Mas uma vez a Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos foi consultada? Não sei, se calhar é uma matéria que está a um nível mais alto. O nível técnico, pois. Infelizmente, eu trabalho mais no nível técnico, eu não recebi nenhuma informação desta natureza para comentar, mas eu acho que é uma informação que deve ser do conhecimento do Ministério, que é o nível mais alto em relação a mim. Quero entender, quero adivinhar, e não só acreditar que está lá previsto, tem que ser previsto. Pode começar, se calhar, com um investimento mais menor, paralelamente a esta ação. Tem que decorrer também esse tipo de ações que nós estamos aqui a acreditar. Existe alguma capacidade para podermos aconselhar, como eu estava a dizer, estamos relativamente bem estruturados e temos alguma capacidade que vale a pena explorarmos e nós podemos dar o nosso ponto de vista. E não vai diferir muito disso que estou a falar aqui. Doutor Agostinho Vilanculos, muito obrigado por ter estado conosco. Obrigado, Diego. Estivemos com o Dr. Agostinho Vilanculos, da Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos. Estivemos a falar da situação hidrológica de Moçambique, numa época em que são necessárias mais infraestruturas, as chuvas não dão tréguas e a atividade ciclónica também, para a redundância, está bastante ativa. É preciso investir mais. Deixou ficar aqui o Diretor Nacional dos Recursos Hídricos. Vamos a uma breve pausa, não saia daí, voltamos dentro de instantes. Até já.